Cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa. Aqui estamos, pessoal, diante dos artigos 523 até o 527. Mas não se engane, são dispositivos longos e muito importantes. Se o tema cumprimento de sentença ele é cobrado, dentro do tema quando cobrado, esse é o mais explorado sem sombra de dúvidas. E aqui você precisa entender muito bem a sistemática, até mesmo porque na prática, quando você olha para o cumprimento de sentença dentre as diversas possibilidades o de pagar a quantia certa, ele é o mais cobrado e é o que mais acontece na prática. Eu começo aqui, pessoal, né, o estudo do nosso cumprimento de sentença com uma linha do tempo. E aqui a gente vai, na verdade, construir o próprio artigo 523 por inteiro, 524 e parte do 525 numa linha do tempo bem completinha com vocês. Então, nós temos que entender, primeiramente, como que está o status do processo e a sucessão de atos, né? Afinal de contas, eu estou falando do cumprimento de sentença, então eu tenho que ter o quê? Eu tenho uma sentença em mãos, certo? Tendo essa sentença em mãos, nós temos que saber basicamente como que se desenrolam os atos aqui, e é o que eu vou fazer a partir de agora, tá? Vamos lá. Essa linha vermelha representa então o nosso roteiro do processo, né? Eu vou ter a sentença, eu vou colocar aqui o trânsito em julgado, para não abrir espaço para a gente ficar discutindo questões incidentais, né, para não falar que é provisório e tudo mais, então também não vou entrar na fase do recurso aqui, beleza, tá. A partir do momento que houve o trânsito em julgado, a parte credora, né, ela deixa de ser, veja, nós temos autor e réu, vamos supor que o autor vença, ele passa a ser credor, o réu passa a ser devedor, tá. A parte credora, ela vai requerer o cumprimento de sentença, e esse requerimento existirá. Não há cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa se dando de ofício. As formas de intimação você já estudou, né, se dá como regra na pessoa do advogado por meio de diário de justiça com intimação. Perfeito? Tá bom. Havendo o requerimento, nós temos o quê, pessoal? O juiz manda intimar a parte devedora, nós temos a intimação da parte devedora, e a partir daí começa a brincadeira a ganhar contorno, né? E ela ganha contorno com o quê? Ganha contorno, né, com o desenrolar aqui, primeiro, de um prazo de 15 dias, certo? Nós temos aqui um prazo de 15 dias, que é o prazo para o pagamento voluntário, tá? E esse prazo ele é de 15 dias, é contado em dias úteis e tudo bem. O que nós temos neste caso aqui, pessoal? Vamos supor que a sentença, ela condenou o réu ao pagamento de 100 dinheiros qualquer, tá? Né, 100 reais, tá bom? Quando você vai buscar o cumprimento voluntário, eu vou pagar, eu terei que pagar nesse prazo de 15 dias, né, os 100 reais. Eu posso parcelar? Não posso. Você não vai ver isso aqui, neste ponto, mas quando se estuda lá na execução é possível parcelamento e há um dispositivo lá dizendo que não pode parcelar aqui. Tá bom, então já saiba que não pode parcelar. Tá bom. A partir do momento que correu esse prazo e eu não paguei, começa automaticamente, presta atenção nessa palavra, começa automaticamente um novo prazo. Tá? Um novo prazo. E esse novo prazo também é de 15 dias. E esse novo prazo aqui é de 15 dias. Só que esse prazo aqui é para a impugnação ao cumprimento de sentença. Eu também terei 15 dias. Só que, entenda o seguinte, a partir do momento que eu fui intimado para pagar e não paguei, eu não devo mais 100. Eu vou passar a dever os 100 mais 10 mais 10. Como assim, professor? Os 100 são o principal, beleza. Nós teremos aqui 10 que corresponderão aos honorários. E aí você sabe, né, que esses honorários eles são de 10 a 20%, então começa com 10, já vem 10 fixo aqui, podendo chegar a 20% ao final. Isso vai depender muito da complexidade do processo. E nós teremos outros 10 aqui que envolvem uma multa pelo não pagamento tempestivo. Ah, professor, então quer dizer que eu vou passar a dever 120. É, exatamente. Certo? Você vai passar a dever 120 dinheiros aqui. Tá bom? Beleza. Então, isso vem descrito ali no artigo 523, tá? Importante dizer o seguinte, né, pessoal? Importante dizer o seguinte, que esse é o cenário, né, tradicional, mas nada impede
e aqui eu vou colocar isso para você, que nós tenhamos aqui, né, o pagamento voluntário. Mas não vou nem colocar aqui, vou deixar ele um pouco mais adiante, a gente volta numa outra tela e fala sobre o pagamento voluntário, não, o pagamento por iniciativa do executado. Aqui nós estamos falando de um pagamento que se dá por iniciativa do quem? Do exequente. Por quê? Porque ele foi lá e requereu. Só que pode acontecer antes do requerimento da parte exequente, o executado chegar e pagar. Mas a gente já vai falar disso. Tá. Quando foi feito, então, esse requerimento aqui, o que você tem que saber? Esse requerimento, deixa eu fazer essa setinha um pouco menor, esse requerimento, ou melhor, vou fazer ela para cima, esse requerimento, ele virá, né, diz o Código de Processo Civil, com um demonstrativo, discriminado e atualizado do crédito. Vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, vai vir com demonstrativo, discriminado e atualizado do crédito. Tem gente que chama isso aqui de memória de cálculo. Eu mesmo já estou dando uma de velhaco aqui, por vezes chamo de memória de cálculo. O que você vai dizer? Você vai dizer, olha, o valor principal é esse. Veja, né, você tem lá na liquidação de sentença, quando a decisão não se sabe o quanto devido, pode ter um procedimento para liquidação, né, pelo procedimento comum ou por arbitramento. E fala lá nos artigos de liquidação de sentença que se houver cálculos aritméticos, esses cálculos serão feitos, e não haverá uma liquidação por cálculos. Então você vai apresentar nesta memória, né, de cálculo aqui nesse demonstrativo, os valores todos calculados, a matemática feita, indicando índice de correção monetária, quais são os juros que vão ser aplicados, o termo final, o termo inicial para que você aplique essa correção monetária, então quando que começa, quando que termina, né, a periodicidade de capitalização dos juros, se eles serão mensais, se eles serão semanais, anuais, né, vai depender muito do que foi combinado entre as partes, o que decorrer da decisão, se tem algum desconto obrigatório que tem que ser feito, recolhimento de impostos de INSS, por vezes pode acontecer, e você já vai indicar inclusive os bens que você deseja, que possam ser passíveis de penhora da pessoa devedora, né. Veja, o cumprimento de sentença, ele demanda muito de uma atitude, né, da parte credora de saber quais são os bens do devedor. O judiciário, claro, vai ter meios para poder descobrir, vai, mas se você souber melhor, tá bom? Beleza. Então, é isso que você vai colocar aqui. Você vai requerer e vai apontar um valor. Então, você apontou lá o valor de 100. Tá, ótimo. Você já entendeu como que a coisa funciona? Eu já matei o 523 e já matei aqui o 524, tá? Lembrando que é dever, né, veja, e aí veja só, é muito interessante que o juiz aqui, embora ele, né, ele possa considerar esses cálculos, o juiz pode até mandar isso aqui para um contabilista, tá? É importante que eu coloque isso aqui para você, né, ele como contabilista. E aí ele vai fixar um prazo ali, você pode dar 30 dias ao contabilista para que ele faça esses cálculos, porque o juiz pode olhar e dizer assim, tá bom, concordo, tá tranquilo, porque às vezes o juiz consegue olhar ali o requerimento e ele percebe que a conta tá bacana. Às vezes ele pode duvidar, achar que tá, pô, é complexo demais, ou eventualmente os valores podem estar errados, e para evitar um problema adicional depois, porque vai ter impugnação da parte contrária, ele já manda para o contabilista já faz uma verificação e beleza, tá? Ele pode pedir depois a complementação do demonstrativo, enfim, ele pode resolver isso antes de começar propriamente a brincadeira, tá? Mas com isso a gente matou aqui o 523, 524. Quando eu olho para o artigo 525, pessoal, nós temos o quê? Nós temos aqui agora a parte da impugnação cumprimento de sentença, tá? Por quê? Porque passou o prazo para pagamento voluntário, ou o cara paga ou não paga, tá? Ou ele pode pagar parcial, tá? Isso é importante também. Por quê? Porque se, vamos lá, eu estou devendo 100 dinheiros, né? Fui cobrado por 100. Eu posso ter 50, vou lá, dou 50. Paguei voluntariamente 50. Naturalmente, os outros 50 eu não paguei. Por que eu não paguei porque os outros 50? Porque eu não tenho dinheiro ou porque às vezes não concordo também, tá? A questão é, você viu que incidiu aqui 10% de honorários sobre o principal e 10% de multa. E se eu pagar parcial? O que acontece? Incide 10% de honorários sobre o que não foi pago, 10% de multa sobre o que não foi pago. Então, se agora eu tinha 100, paguei 50, vai ser 10% sobre 50, são 5 de honorários e 5 de multa. E beleza, a vida que segue. Então, sobre o que não foi pago, incide os valores. Aí, pessoal, o que é interessante? Abriu para a impugnação ao cumprimento de sentença. Eu tenho
devedor 15 dias para fazê-lo, certo? Beleza. E o que que olha só, e o que que a parte devedora, ela pode trazer nessa impugnação? Muito cuidado, pessoal. Por quê? Porque a impugnação é a defesa do executado. Mas, gente, já houve uma fase de conhecimento, lembra? Nós estamos olhando para um processo que vem de uma sentença. Não coube na minha linha do tempo aqui, mas tem muita coisa antes disso. Tem todo um processo, eu me defendi, eu pude me preparar para isso, não me preparei, certo? Né? Então agora, né, eu não posso, eu já perdi, eu não posso ficar revivendo o processo, mas naturalmente eu tenho que poder me defender. E quais são as matérias ou quais são os temas que eu posso vir e trazer nesta impugnação ao cumprimento de sentença? Veja, pessoal, eu posso dizer que houve uma falta ou que houve uma nulidade na citação. Eu posso arguir que houve uma ilegitimidade. Ou seja, eu não sou a parte legítima para estar sendo cobrada aqui. Eu posso argumentar que houve uma inexequibilidade, tem que soletrar, né, uma inexequibilidade, né, do título, porque o título não é exequível ainda, né, pode estar sujeito a alguma, né, algum fator aqui que não me permita ainda cobrá-lo, né? Ou ainda uma inexequibilidade do título ou uma inexigibilidade da obrigação, ou seja, né, a obrigação está sujeita a uma condição, por exemplo, e ela ainda não foi implementada. Posso dizer. Eu posso falar, pessoal, que a penhora ela foi errada ou, né, houve um erro nessa penhora, ou nós tivemos uma avaliação incorreta também. Né, o bem que foi penhorado foi avaliado muito aquém. Eu falei, olha, meu bem vale muito mais do que isso. E isso me é prejudicial. Claro, estou tendo que pagar, estou pagando com os meus bens, mas vamos avaliá-lo de forma correta, né? Eu posso ainda argumentar, pessoal, que houve um excesso de execução, houve um excesso de execução, que esse cálculo da parte, né, da parte devedora ali, lá de 100, ele é exagerado, na verdade é 80. Eu posso dizer isso. Eu posso ainda trazer aqui, pessoal, vou colocar para baixo, né? Deixa eu puxar uma seta, vai ficar uma setona grande aqui. Mas vai dar certo, ó. Eu posso vir dizer ainda, pessoal, que há uma incompetência absoluta do juízo. Não é o juízo que está promovendo a execução, não tem competência para promovê-lo, pode ser, ou qualquer causa, né, eu vou colocar C de causa modificativa ou extintiva, né, da obrigação que seja superveniente. Alguma coisa superveniente, né? Algo superveniente ao processo. Posso trazer. Então tá, eu coloquei aqui, ficou um pouco apertadinho, né? Não gostei tanto da forma como ficou, mas enfim, é o modo como eu consigo trazer todas essas causas. E você tem que saber, tá? Beleza. Só que você tem que saber e você precisa ficar atento a alguns detalhes, né? Por exemplo, aqui, eu coloquei primeiro, causa modificativa ou extintiva, pessoal. Eu paguei. Se eu paguei o crédito, né, só que claro, depois, né, tem que ser, veja, tá ali colocado de forma bem clara para você, de forma superveniente à sentença, ou seja, depois da sentença, tá? Aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho mais, ó, superveniente à sentença, beleza. Se foi anterior e eu não avisei, pagou mal, pagou 2 vezes. Eu deveria ter informado isso, não informei, paciência. Agora, se eu paguei depois, beleza, posso vir argumentar, tá? Outro ponto bem legal aqui, pessoal, é essa questão do excesso de execução, tá? Essa questão do excesso de execução, ela vai até demandar que eu faça o seguinte, que eu abra uma outra tela. Eu vou voltar ainda para essa tela, tem bastante coisa para a gente conversar sobre ela, mas eu vou abrir aqui a questão do excesso. Então, vamos lá. Excesso, tá?
falando sobre o só um pouquinho, travou aqui a caneta, agora ela vai voltar. Excesso de execução. Tá, vamos lá. Vamos supor que você me cobrou os 100. Eu não concordo. Eu acho que você está me cobrando a mais, eu só devo 80. Então, eu vou alegar esse excesso de execução em 20, tá? O que não é possível, pessoal, é você me cobra em 100, eu digo que tem excesso, mas eu não aponto o valor. Eu não apontar o valor aqui causa o quê? Causa a inadmissibilidade desta demanda, tá? Então, vamos lá. Na impugnação, eu posso trazer um desses itens, eu posso trazer vários desses itens. Se eu trouxer vários desses itens e eu apontar que houve excesso de execução e não disser qual é o valor, o juiz desconsidera o excesso e analisa os outros itens da impugnação. Agora, se eu trouxer uma impugnação tão somente dizendo que tem excesso e eu não indicar o valor, é inadmissibilidade da impugnação, certo? É aquele negócio, tá me cobrando muito, quanto você quer então? Não sei. Quanto você acha que você deve, então? Não sei. Veja, eu não posso dizer não sei. Se eu estou dizendo que é muito, é porque eu tenho alguma coisa na minha cabeça. Senão que eu pague o valor que o cara está cobrando. Você está entendendo? É basicamente isso que você tem que ficar atento aqui. Tá bom. Então, deixei clara essa questão do excesso. Nós temos ali algumas regrinhas um pouco mais objetivas em relação a essa questão, né, dos parágrafos ali do artigo 523, tá? Mas, desculpa, 525. Mas é importante eu te dizer algumas coisas. Por exemplo, nós temos aqui, pessoal, a possibilidade de você dobrar o prazo, né? Se o prazo para impugnação ele é de 15 dias, se tiver dois réus, ou seja, dois devedores, processo for físico, tiverem advogados diferentes, forem escritórios distintos, você vai dobrar o prazo deles, né? Ou seja, tem, por exemplo, ali no parágrafo 3º do artigo 525, fazendo referência à possibilidade dessa contagem de prazo em dobro em litisconsórcio, que está lá regrado no artigo 229, tá? Sobre o excesso de execução eu já falei, e depois você vai seguindo adiante nos parágrafos ali, você chega no parágrafo 6º, tá? Só lembrando que você pode acompanhar o roteiro que eu deixo aqui embaixo, tá, pessoal? Ele é gratuito, tá no meu Telegram, então só você vir aqui embaixo, clicar, você vai acessar o roteiro e você com isso consegue baixar tanto essas anotações que eu vou fazendo, como também os roteiros de aula, né? E aí eu faço referência aos artigos, você vai tendo em mão uma forma de você acompanhar isso tempestivamente, de forma bem ágil, tá bom? Beleza. Aí, vamos lá. O que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte, nós temos que falar também a respeito do parágrafo 6º e seguinte, que é o seguinte, que a impugnação ao cumprimento de sentença não tem como regra efeito suspensivo. Então, vamos lá. A impugnação certo? Ela não tem efeito suspensivo. O que isso significa dizer? Que vai correr em paralelo a discussão quanto à impugnação e os atos expropriatórios. Aí eu preciso voltar com vocês aqui, tá? E precisamos entender uma coisa bem importante, tá? Veja só, quando eu chego nesse ponto aqui, ó, ou seja, quando passa o prazo para pagamento voluntário e não houve, abre o prazo para impugnação. Esse prazo para impugnação é para a parte executada. Agora, para a parte exequente, para a parte credora, o que ela pode fazer a partir daqui? E o que ela deve fazer a partir daqui? Que é o que eu vou trazer aqui embaixo. Ela vai buscar, pessoal, o quê? Ela vai buscar, desde logo, né, sejam feitos, né, a constrição ou comecemos a constrição dos bens. Então, nós teremos o sequestro ou o arresto dos bens, tá? O que é isso? O que é sequestro? Sequestro é quando, né, já vem indicado o bem que deve ser penhorado. Então, o oficial já sabe qual é o bem a penhorar. Então, ele vai lá e diz, ó, vou penhorar o celular. Beleza. Tu vai
sequestrar o celular. Arresto é, não sei quais os bens, vai pegar tantos bens quanto bastarem para você poder cumprir ali com o valor que é devido naquela execução, naquele cumprimento de sentença. Essa é a diferença. Sequestro é bem determinado, arresto não é. Depois que nós tivermos ali o sequestro e o arresto de bens, nós teremos uma avaliação, que ela é feita na regra pelo oficial, mas se depender de conhecimentos técnicos, ela é feita diretamente por um perito, e depois disso nós teremos a conversão em penhora. Tá? Então o bem será penhorado, certo? Beleza, depois da penhora, nós temos a tentativa de alienação, podendo haver adjudicação, né, que é quando a parte credora fica com o bem do devedor. Podemos ter o leilão, privado ou judicial. Feito o leilão ou a venda de adjudicação, cumpre-se o crédito e ele extingue-se, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe que não é aqui explorado. Mas eu quero que você fique bem claro que, ao passo que o sujeito ali, o devedor, impugna, a parte credora vai para frente, ou seja, cada um vai atuar nas suas áreas. E as duas coisas correm simultaneamente. Agora, cuidado, tá? A impugnação ela não tem, então, efeito suspensivo. Mas pode-se dar efeito suspensivo? Pode-se. E aí eu vou colocar o seguinte aqui. Então, eu vou colocar assim, ó. Para efeito suspensivo, o que nós precisamos? Ou seja, para que a parte exequente, a parte credora consiga, melhor dizendo, para que a parte devedora, a executada, consiga pausar esses atos aqui de sequestro, arresto, avaliação de bens, o que ela pode fazer? Nós temos a possibilidade de ela vir, ela vai requerer isso nos autos, ela vai deixar caução, ou seja, uma garantia, certo? E ainda ela vai demonstrar que, se eventualmente você prosseguir com o cumprimento de sentença, isso vai gerar para ela um grave dano, grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, eu vou colocar aqui só grave dano, uma situação de urgência, tá? Então, veja só, a parte devedora, ela pode pedir para que, enquanto estivermos julgando, analisando impugnação ou cumprimento de sentença, o cumprimento de sentença não continue, certo? Então, vamos lá, só para ficar bem claro, eu posso dizer para você que essa aqui é a regra, eu posso dizer para você que essa aqui é a exceção, certo? Beleza? Então, você tem, ali de um lado você tem a regra, do outro lado a exceção. E aí eu vou dizer o seguinte, então, aqui a regra é para exceção. Mas nós temos ainda, pessoal, uma exceção à exceção. Como assim? Vamos lá. Veja só que interessante, tá? Se eventualmente eu estiver aqui, nesse campo da exceção, conseguir o efeito suspensivo e eu sou o devedor, significa dizer que a impugnação não corre. Mas nós podemos empurrar essa impugnação de novo para frente, sendo caso, nós tenhamos o quê? Caso seja dada garantia, tá? Vou pegar a caneta azul. Caso haja o quê? Haja garantia pelo credor. Olha que louco, certo? Então você volta ao inicial e segue os dois novamente. Entendeu? Então veja, impugnei, parou o cumprimento de sentença. Não, desculpa, impugnei, não parou o cumprimento de sentença, os 2 anos. Vem a parte devedora e vai lá e pede o efeito suspensivo. Ela faz o pedido, deixa uma caução e demonstra o grave dano. A parte exequente, a parte credora, fala, não, eu quero que continue. Então, ela dá uma caução. Entende? Ela vem e traz uma garantia. No final das contas, nós vamos ter uma garantia do devedor, vamos ter uma garantia da parte credora, certo? Cada um para atender aos seus fins, tá? Então, importante que você tenha isso bem claro ali na sua cabeça, tá, moçada? Então, artigo, os parágrafos 6º, 7º, 8º, 9º, eles trazem exatamente isso que eu, e 11º, 10º, eles trazem exatamente isso que eu mencionei para vocês, tá bom? Aí tem um outro ponto, Beleza. Depois que nós chegamos aqui, ó, pessoal, nesses 15 dias aqui, o que vai acontecer? Você vai seguir. Se tiver impugnação, com a impugnação, se não tiver impugnação, sem impugnação, com os atos de constrição, sequestro, arresto, avaliação, penhora, assim vai, tá? Pode ser que após esse prazo,
nós tenhamos algum tipo, pessoal, de ilícito. Aqui, deixa eu só pegar aqui, ó. Nós tenhamos algum tipo de ilícito. Ou seja, né, pode ser que a penhora se dê mais à frente, pode ser que tenha substituição de penhora, pode ser que se chegue à conclusão de que a avaliação está errada, ou seja, podem surgir problemas que nós vamos chamar aqui de problemas supervenientes, esses ilícitos aqui que eu coloquei para vocês. Quando você olha para uma situação dessa, eu pergunto assim, e aí, o que você faz? Se a parte credora, se a parte devedora for prejudicada por esses ilícitos, ela pode fazer alguma coisa? Você vai dizer, ela teve a oportunidade de impugnar. Sim, mas quando ela teve a oportunidade de impugnar, não tinha o problema. O problema veio depois. Então o CPC fala, nesse caso, que se houver esse ilícito, você vai ter o quê? Você vai peticionar isso, pedindo ali a análise no prazo de 15 dias. Então, você só atravessa uma petição. Só que é importante, tem que ser em relação a um fato superveniente ao término do prazo para impugnação ou cumprimento de sentença. Perfeito? Nesse caso, 15 dias, houve outra parte, o juiz decide, tá? Então é importante que você saiba a petição, aí você vai dar 15 dias para outra parte e depois o juiz vai proferir uma decisão interlocutória. Mas saiba você que se acontecer esses problemas, vai resolver lá. Tá bom. Aí, pessoal, veja só, eu estou trazendo alguns outros pontos, vou abrir uma outra tela aqui e nós vamos discutir agora, pessoal, o seguinte, nós vamos discutir agora o fato de nós termos muitas vezes uma decisão do STF que vai declarar um ato normativo inconstitucional. Segura aí que você vai dizer, professor, parece um negócio de louco, nós estamos falando de cumprimento de sentença, você vem falar de controle de constitucionalidade. É exatamente isso. Então tá, vamos lá. Nós vamos ter aqui uma situação de um ato normativo inconstitucional. Tá, professor? Por favor, me ajuda. Te ajudo. Pensa. Você concorda comigo que a decisão, ela vem fundamentada em alguma lei? Ela vem fundamentada em algum ato normativo? E esse ato normativo tem presunção de constitucionalidade. E se esse ato normativo for declarado inconstitucional? Pensa só, você sofreu uma consequência, uma condenação de 100 mil reais por um ato normativo que no dia seguinte foi declarado inconstitucional. Você pode fazer alguma coisa? Hoje pode. Sempre foi objeto de muita discussão isso, sabe? E o CPC de 2015 acabou dando um tratamento interessante para a matéria. Então tá, então pense, nós temos uma obrigação que estava vinculada a um ato normativo, que eu estava cumprindo, mas se tornou inconstitucional. Aí o ponto aqui é o seguinte, pessoal, você vai ter que olhar para ver essa questão, para ver o seguinte, se essa inconstitucionalidade, ela se dá, pessoal, né? Ela se dá antes, né? Ou seja, o trânsito, antes ou após o trânsito em julgado da decisão. Então vamos lá. Então o que que nós temos? Nós temos o seguinte, essa inconstitucionalidade, ela se deu antes do trânsito em julgado, ou ela se deu após o trânsito em julgado, certo? Se ela se der, presta bem atenção, se ela se der, né, antes do trânsito em julgado, você vai considerar uma situação de inexigibilidade da obrigação. Então, veja só, enquanto estava rolando meu processo, estava rolando uma discussão sobre a constitucionalidade da obrigação. E aí saiu a decisão do STF declarando inconstitucional, depois veio o trânsito julgado, certo? Ou seja, a inconstitucionalidade veio antes do trânsito julgado. Eu venho e digo que é inexigível. Como que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso em impugnação ou cumprimento de sentença. Não é uma das hipóteses que cabe a impugnação? Pois é. Eu vou vir e vou alegar isso lá no cumprimento de sentença. Mas se eventualmente, se der a posse, eu me ferro? Não. Se der a posse, pessoal, eu vou ter que ajuizar uma ação rescisória. Entendeu? Então é muito simples o raciocínio. Né? O parágrafo 12, 13, 14 e 15, eles são até um pouco complexos assim. Mas o raciocínio ele não tem que ser complexo, não. O teu raciocínio tem que ser o seguinte. Se eu tive um ato normativo que sustentou a sentença,
essa sentença transitou em julgado, essa inconstitucionalidade veio antes, é inexigibilidade, posso apontar isso em impugnação. Essa inconstitucionalidade veio após, eu não posso apontar impugnação, eu vou ter que ajuizar uma ação rescisória. Tá bom? Top? Beleza. Para a gente encerrar, pessoal, veja só. Tudo que você está vendo aqui, eu até já mencionei isso de forma objetiva, diz respeito ao quê? A iniciativa da parte credora, né, para promover o cumprimento da sentença. E ela vai iniciar tudo que se desandou aqui e nós já analisamos. Mas nós podemos ter aqui o cumprimento de sentença, olha só, nós podemos ter o cumprimento de sentença por iniciativa do devedor. Professor, o devedor? É o devedor. O cara sabe que perdeu, ele quer evitar ter que pagar multa, mais juros, mais mora, mais correção monetária. Ele fala, sabe uma coisa? Vou pagar esse troço. Quando que você vai ter o procedimento por iniciativa dele? Quando ele fizer o quê? Quando ele fizer o pagamento antes de ser intimado a pagar. Então, quando ele fizer o pagamento antes de intimado. Tá? Aqui você vai, pessoal, inverter a ordem. Intimido não, intimado. Aqui você vai inverter a ordem. Como assim? Nesse caso, o que você vai ter? Você vai ter o devedor, ele vai fazer o ato de colocar uma grana, lá ele vai pagar, e ele vai apresentar a memória do cálculo. Então, ele vai pegar o seguinte, ó, eu calculei internamente, te devo 100. Toma os 100 depositados judicialmente, toma o discriminativo do débito. O que o juiz vai fazer quando ele receber isso? Ele vai ficar surpreso no primeiro momento. Opa, tá querendo pagar, né? Brincadeira, mas é isso. Ele vai pegar ali a parte autora e vai dar 5 dias para o autor. O que o autor pode fazer? Veja, o autor pode dizer, beleza, que bom, concordo. Então, se o autor eventualmente concordar, vai acabar, né? Nós não vamos ter mais problema ali, não. Né? O processo vai ser extinto. Agora, pode ser que o autor não concorde. Se o autor não concordar, o que nós teremos? É o autor que vai suscitar a impugnação. Claro, ele vai impugnar, né, aqui eu vou colocar impugnação, mas ele vai impugnar o valor. Vai dizer, olha, o valor está errado. E a partir daí o juiz vai analisar, certo? Beleza. Se der razão à parte devedora, está satisfeita. Se não der razão, o que vai acontecer? Vai incidir multa e honorários sobre a diferença que o juiz não entender que não der razão e vai determinar se já feito o sequestro dos bens, né, o arresto, depois a avaliação, depois a penhora e a coisa toda segue. Beleza, pessoal? É isso que você tem no artigo, né, 526. E no 527 tem o seguinte, só dizendo que essas regras todas que nós vimos se aplicam ao cumprimento provisório de sentença. Beleza? Fechamos, pessoal. Esse eu mereço um joinha, tá? Eu fiz com calma aqui para vocês, tentei explorar isso, espero que tenha sido claro, eu sei que é um vai e vem de informações, é seta pra caramba, tanto é que ficou até meio bagunçado esse quadro, mas eu acho que esse quadro ficou legal, tá? Então, enquanto você deixa o seu joinha, faz a sua inscrição, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, eu faço uma revisãozinha final para a gente matar os artigos 523 a 527. Vamos lá? Olha só, o que você viu comigo aqui? Nós vimos o cumprimento de sentença para pagar quantia certa, que envolve o quê? Envolve e começa com o requerimento da parte credora, que vai apresentar a memória de cálculo, né? Lembrando que o juiz pode, caso tenha dúvida, né, até nomear um perito em 30 dias. O perito traz o laudo, ele decide, a outra parte é intimada, beleza. Chegamos ao valor, vamos intimar a parte devedora. Intimada a parte devedora, ela tem 15 dias para pagar. Pagou, beleza. Não pagou, pessoal, incide 10% de honorários, 10% de multa, então ela passa a dever 20% a mais. E logo na sequência, em relação à parte credora, nós teríamos sequestro arresto, a avaliação dos bens e a penhora. Perfeito? Perfeito. Em relação ao devedor, ele pode impugnar. Tem 15 dias e ele pode trazer todas essas matérias aqui. Não vou nem ler. Você tem, é dever seu lembrar dessas hipóteses todas, tá? Depois que passou o prazo para impugnação, o juiz vai ter que analisar a impugnação, beleza e tal. Se houver algum outro ilícito, você pode peticionar nos autos no prazo de 15 dias. Houve a outra parte e o juiz decide por decisões interlocutórias. Inclusive, essas decisões interlocutórias aqui são
agraváveis. Tá bom. Vamos lá. Se eu alegar excesso de execução, tem que dizer o valor. Se eu não disser, o juiz não analisa o excesso de execução. Se for o único fundamento da impugnação, temos uma inadmissibilidade imediata. Tá. Aí, qual que é a sacada? Veja, pessoal, para eu impugnar, eu não preciso garantir o juízo, certo? E se eu impugnar, não significa suspensão também do cumprimento de sentença. Ah, mas eu quero que suspenda. Então tá. Então você vai requerer, você vai deixar caução e vai demonstrar um grave dano, né, de difícil ou impossível reparação, ou seja, uma situação de urgência. Se você fizer isso, você vai fazer com que, né, você, devedor, haja pause, se congele aqui o cumprimento de sentença, até que seja analisada a impugnação ao cumprimento de sentença. Mas aí pode ter o quê? Pode ter a reviravolta, né, por uma outra exceção sobre a exceção. Que é o quê? É a caução por parte do exequente dizendo, opa, eu também deixo caução, pode retomar. E aí retoma. Beleza? Show de bola, tem que ficar ligado quanto a isso. Por fim, se nós tivermos um ato normativo que foi o que sustentou a decisão e ele for declarado inconstitucional pelo STF, o que acontece nesse caso? Depende. Se esse ato normativo foi declarado inconstitucional antes do trânsito em julgado, eu posso, na impugnação, dizer que é inexigível a obrigação. Se foi a posse, eu tenho que buscar ação rescisória. Beleza? Show de bola. O cumprimento de iniciativa se dá como regra, e né, naturalmente, pela parte credora. Mas se a parte devedora quiser iniciar o cumprimento de sentença, ela pode? Pode. O que ela faz? Inverte o jogo. Ela apresenta a memória de cálculo. Ela vai dizer o valor e vai depositá-lo. O que o juiz faz? 5 dias houve a parte contrária. A parte contrária concordou, morreu. A parte contrária não concordou. O juiz vai julgar a impugnação para decidir o valor em separado. Beleza? É isso que nós temos. Espero que você tenha curtido essa parte muito importante do cumprimento de sentença. Se gostou, sobe o joinha. Acompanhe todos os projetos, tá, pessoal? Nós temos comentado praticamente todos os artigos já do Código de Processo Civil aqui, desenhando-os um por um. Tá? Dessa forma, totalmente gratuito. Eu conto com vocês para você dar voz e vazão a esse projeto. No mais, um beijo no coração de todos e a gente se vê numa próxima. Até mais!